Fala pessoal, vamos começar aqui, olha, aulas sobre redação. Vou te passar os bizus para não ter dificuldade neste tópico que é bastante cobrado em vários concursos, no Enem também, tá? Inclusive na Polícia Penal de Minas, onde no último concurso a redação valia 100 dos 200 pontos, cara. Absurdo, muito ponto, tá? Então não tem como deixar de lado essa matéria. Não tem como. Vou te passar os bizus de fato para tornar simples fazer redação. Não é complicado, tá? Vou te mostrar também o meu histórico acerca dessa matéria, beleza? Estou aqui com a apostila, onde nesta apostila, que está na mentoria já está com acesso a ela, tá? Nesta apostila, eu vou te passar a parte teórica sobre a redação, mas a maioria das aulas posteriores é o quê? Fazendo redação, cara, porque só assim que evolui. Só treinando e errando a redação ali, tá? Que evolui. Um ponto aí que eu vejo, o motivo, né, que eu vejo, que é o maior motivo do pessoal não ser bom em redação. Da maioria das pessoas não é boa em redação. Por quê? Primeiro, tem muita dificuldade em português, tá? Que obviamente está diretamente ligado aqui à redação. E outra, a redação, diferente de qualquer outra matéria, não tem quem fica corrigindo aí para você, tá? Esse é o principal problema. Por quê? Português, beleza. Tô aprendendo português. Tô lá no que concursos. Acertei, errei a questão. Olhe nos comentários, sempre tem comentário do pessoal lá sobre a questão, tá? Então, tem o pessoal explicando a questão. Matemática, a mesma coisa. Direito, mesma coisa. Tá fazendo a questão, lá embaixo tem alguém comentando, ou aluno, ou professor, tá? E a redação, como é que faz? Tem que ter quem a corrija, tá? Porque se é só você com você ali e você tá aprendendo, cara, como é que você vai corrigir sua redação? Vai ter dificuldade nisso, tá? Então, eh, devido à demanda, eu não vou conseguir disponibilizar esse trabalho aí para a galera de corrigir redações, tá? Porque só no nosso curso grátis tem quase 1000 pessoas, então não tem como eu fazer isso, só que o conselho que eu te dou é o seguinte, cara, você vai ter que investir uma grana pagando alguém para corrigir suas redações. Não é tão caro, tá? E eu acho que é um investimento extremamente válido. Eu já fiz isso quando eu fazia Enem lá em 2016, tá? E acabou que a redação me ajudou a ser aprovado no Enem também, 900 na época. Redação mais recente que eu fiz aí, olha, foi desse concurso aqui, tá? Fiz vários certames aí, alguns não estudei diretamente para eles. Como guardas municipais, eu quis fazer ali para ter mais conhecimento, experiência em concurso, tá? Então fiz várias guardas municipais. A última guarda, eu vou te mostrar minha redação aqui, já já. Para quem não me conhece aí, tá me vendo aqui agora, olha, meu Instagram, Miguel Ângelo PMMG. Tem o nosso site com artigos lá, tá? Informações e notícias sobre concurso. Tem o nosso site de cursos grátis, beleza? E a gente também tem nossa mentoria paga com vários bônus. O grupo de questão é fundamental para as outras matérias, tá? A gente não tem grupo de questão para redação. Não faz tanto sentido assim, tá? Mas para as demais matérias a gente tem. A gente tem o canal no YouTube também, tô postando muita coisa boa lá. Alguma dúvida aí, urgente, específica, cara? Nesse link aqui, tá? Às vezes eu demoro a responder porque, primeiro, eu vou dar prioridade pros alunos da mentoria, tá? Então eu tenho que dar essa prioridade para eles porque eles quiseram esse trabalho meu, mas assim que possível eu respondo ali o máximo de pessoas possível ou todo mundo ali, tá? Então, olha, quem tiver com a apostila aí, tem sempre essa mensagenzinha, encontrou algum erro de gramática, alguma coisa aqui, pode clicar aqui e me falar, para a gente ter essa melhoria contínua sobre todos os nossos materiais, tá? A redação, eh, dá para utilizar ela, o método mapeado dá para utilizar na redação, cara? Mais ou menos, ela é melhor aqui, esse método mapeado, para questões objetivas, tá? Porque a redação ali, cara, já é mapeada por si só. É seguir aquele padrãozinho, fazer do jeito que tá pedindo ali e já era, tá? Mas os nossos materiais são todos enviesados com esse método mapeado. Todas as matérias de português, matemática, direito, ou seja, a gente sempre pontua de forma cirúrgica aquilo que mais tem chance de cair. Mas a gente passa por todo o conteúdo, tá? E todas as matérias, beleza? Quem tiver com a apostila e quiser ler com calma aí, pode ler. Aqui está o sumário desta apostila em específico. Então a gente viu aqui, olha, o que que é esse método mapeado, comentei aqui rapidamente, tá? A gente vai ver a introdução sobre este material, como é que ele está funcionando. A gente vai ver aqui, olha, como é a divisão de pontos de uma redação, geralmente aí, tá? Porque varia de concurso para concurso, de prova para prova. Vamos dar ênfase aqui de como é o da Polícia Penal de Minas Gerais.
A gente vai ver esse tipo e gênero aqui, tá? Que é a redação dissertativa argumentativa. Para quem já estudou português já sabe o que que é, mas para a galera que não sabe, a gente vai ver o que é esse estilo de texto, esse tipo de texto, que é o tipo de texto que é cobrado em redações aí, na maioria dos concursos, inclusive na penal, tá? Compreender o tema, a gente vai aprender isso aí, tá? Ler e interpretar a proposta ali que tá atrelada à redação. Então, sempre te dão uma proposta de redação, tema principal, onde você vai ter que escrever sobre este tema, escrever de determinada maneira, tá? Que eu vou te falar aqui depois. A gente vai aprender a identificar uma tese boa, tá? Ou seja, o nosso ponto de vista em relação ao tema que foi proposto ali pra gente. Porque com a tese a gente consegue formular ali bons argumentos. E esse tipo de redação dissertativa argumentativa, olha só, quem tiver bons argumentos ganha mais pontos, tá? Isso é importantíssimo. Não só a estrutura do texto ali, gramática, tudo bonitinho, tem que ter esse viés também argumentativo. Quem argumenta melhor consegue ganhar mais pontos. Então a gente vai aprender a argumentar melhor, tá? A gente vai ver a estrutura da redação. Aqui faltou atualizar, olha. Depois eu atualizo com o sumário, mas a gente vai ver a introdução, o que que é, tá, dentro ali da estrutura da redação. A gente vai ver o que é o desenvolvimento, tá, que é no meio do texto ali, ou os desenvolvimentos. E a gente vai ver o que é a conclusão da redação, tá? São as 3 partes aí que compõem uma redação dissertativa argumentativa. Tá até aqui embaixo, olha, o desenvolvimento de argumentos e a conclusão. E depois, pode ver que é bem pouquinha página, tá? Essa parte de teórica. E depois a gente vai ficar muitas aulas mesmo só fazendo redação. A gente vai fazer muita redação, a gente deve fazer ali só parte de introdução, vamos fazer várias introduções boas sobre vários temas. Vamos fazer vários desenvolvimentos bons sobre vários temas, vamos fazer várias conclusões boas sobre vários temas, tá? Então vai ser dessa maneira que estudaremos aqui através desse nosso material. Aqui eu tô com a última redação que eu falei para vocês, olha, foi do concurso da banca IBFC, tá? Não reparem essa letra bonita aqui, essa letra aqui, infelizmente, me causou um problema nessa redação. Mas não é nota máxima, Miguel? Pois é, a redação tá nota máxima, só que eu perdi um pontinho por conta de uma palavra escrito de forma feia. Eu tenho que achar ela aqui no meio, mas tem uma palavra aqui que eles não entenderam. Ah, então não é nota máxima, calma lá. Aí eu entrei com recurso, acataram o recurso, só que um dia depois indeferiram o recurso por conta de que, como eu fiz rápido, tá, este recurso em específico, a redação já estava valendo acho que 95, aí eu fiz um recurso pedindo nota máxima, eles acataram, depois de um dia, indeferiram, mas não foi pela redação, foi por causa do recurso, que eu coloquei meu nome, tá, e não pode ter. Na maioria aí das bancas, tá, não permite colocar o nome ali no recurso, então foi por isso que eu perdi esse recurso que me garantiria essa nota máxima dessa redação, mas ela é nota máxima. A estrutura tá tudo aqui nota máxima. Foi justamente o erro da escrita, a estética da palavra aqui, tá, que não ficou boa, eu tenho que achar ela aqui depois, eu acho que essa aqui, receio, que eles não entenderam, deixa eu ver se tá pegando aqui no vídeo. Essa palavra receio aqui, olha, eles tiraram o ponto por conta da escrita feia, tá? Eles não entenderam, só que deferiram e depois indeferiram, mas é uma redação nota máxima, concorda? Beleza. Depois a gente vai ler ela com calma, tá? E já fica esse primeiro adendo aí pra você. Faça com letra melhor que essa aqui, tá? E eu, obviamente, também faço com esse aqui é a minha letra caprichada, mas eu vou tentar caprichar mais ainda para não perder ponto dessa maneira aqui, tá? Deixar aqui, olha, quem quiser e conseguir ler aí, pode dar uma lida e depois a gente lê também e disseca ela aqui com calma, perfeito? Deixa eu ver aqui, olha. Nessa aula vamos ver aqui a introdução do material, tá? Neste material vamos explorar todos os aspectos essenciais para produzir uma redação dissertativa argumentativa, tá? Que é o tipo do texto, de qualidade. Esse material abordará desde a compreensão da proposta até estruturar uma boa tese e também a formular a redação. Ao longo do conteúdo você vai aprender o que é uma redação dissertativa argumentativa e quais são suas características, a importância desse tipo de texto, como interpretar corretamente a proposta e evitar fugir do tema. O pessoal perde muito ponto nisso aqui, tá? Tem que gastar um tempo aqui, cara, entendendo a proposta da redação, o tema.
Porque senão é fácil demais fugir do tema, tá? É muito fácil fugir do tema. Como definir uma tese clara e objetiva? Ou seja, clareza e objetividade, cara, é característica da redação. Tem que estar na ponta da língua, tá? Tem que lembrar disso aqui. Tem que ser claro e objetivo, sem firula demais. Não tem por que escrever um texto ali super robuscado, por exemplo. Não tem necessidade. Estratégias para desenvolver argumentos consistentes e bem estruturados. Vou te passar esse bizu aí também. Dicas para garantir coesão e coerência. Olha, quem já estudou português aí tá, já sabe o que é. Mas é deixar o texto ali bem encaixadinho. Parágrafos, através das conjunções, tá? Então tudo isso ajuda. E como falei, a gramática está diretamente ligada aqui com a redação. Se você estudou o português já todo e tá bom no português, cara, vai ter muito mais facilidade. Se você não estudou o português, tenta estudar pelo menos os dois juntos, a redação e a gramática. Porque senão você vai perder ponto na gramática, tá? A gente vai ver aqui os bizuzinhos de concurseiro, né? Esqueletos de redação, vou te passar os macetes aí, cara. Para ter estruturas já pré-fabricadas ali, que dá para encaixar na maioria dos temas que forem propostos para você, tá? E depois, olha, muita aula de redação na prática, beleza? Dominar a língua portuguesa e a gramática é essencial para escrever redação, como eu mencionei, tá? Então, sabendo a gramática aí, é melhor. Vamos usar esse exemplo aqui, olha, do concurso da Polícia Penal, o último edital do concurso de 2021, tá? Pra gente ver como é a divisão dos pontos de uma redação. Como geralmente é, tá? Porque isso aqui varia de concurso para concurso. Perfeito? Mas na penal é dessa maneira aí. Olha só, porque o português é importante. Ortografia, acentuação, propriedade vocabular, isso aqui é gramática. Vale 20 pontos. Então, se você ortografia escreveu uma palavra errado, cara, você vai perder ponto. Se você esqueceu de pôr acento, vai perder ponto, tá? Ficar atento. Morfologia e sintaxe é importante. Ou seja, tem que saber a conjunção certa ali, qual hora pôr, tá? Ligando os períodos, os parágrafos ali, por exemplo. Perfeito? Pontuação nem se fala, tá? Também é gramática. Elementos de coesão, para deixar o texto coeso ali também. Gramática. Então, olha, 60 pontos aqui é gramática, cara. Gramática pura, português. E aqui embaixo, esse segundo tópico. Desenvolvimento do tema. Aqui já é sobre desenvolver bem o tema da redação. Saber o tipo textual e saber replicar esse tipo textual, que é o dissertativo argumentativo, tá? E coerência textual também, tá? Seleção de argumentos e construção de argumentos. Aí esses 40 pontos aqui estão mais voltados, tá ligado obviamente à gramática, mas está mais voltados para esse outro universo de argumentar, tá? Digamos assim. Perfeito? Para você ver como foi cobrado, e deixa eu ver se dá tempo nessa aula, vamos olhar aqui, olha. O gênero, tá? O gênero desse texto dissertativo argumentativo. A redação tem esse gênero, que é um dos gêneros textuais mais cobrados em qualquer concurso aí, cara. Seu objetivo principal é defender um ponto de vista sobre determinado tema. Então isso aqui que é seu mantra para saber o que é uma redação, tá? O que é ali a essência da redação. Utilizando argumentos bons e coerentes, que façam sentido, cara. Não adianta falar lá teu tema da redação, a favela do Rio tem muitos crimes. Como resolver isso aí, tá? Tô falando aqui qualquer coisa. Aí você coloca lá no seu argumento, se jogar uma bomba lá, acaba com a criminalidade. É coerente isso aí? Zero, tá? Zero. E outra, tudo que vai em desacordo com os direitos humanos, eles eliminam, eles tiram ponto demais, tá? Se é que não cortam ali sua redação. O que é uma redação dissertativa argumentativa? Esse tipo de redação é um texto que apresenta uma tese, um ponto de vista, como eu falei, sobre um tema e defende argumentos fundamentados. Diferente de outros textos, como os narrativos, tá? Para quem já estudou português aí sabe, os descritivos. Esse modelo exige que o autor apresente e sustente a ideia lógica que ele está falando ali. Ou seja, através do texto, você vai tentar persuadir quem está lendo, tá? A gente vai ver muito exemplo sobre isso aqui, olha. As principais características de uma redação desse tipo. Tem que ser impessoal. Não importa o que você acha, você não vai colocar lá, eu acho isso, eu acho que deveria melhorar aqui. Não, não importa o eu, tá?
Não importa, o texto deve ser escrito em terceira pessoa. Eu, tu, ele. Eles percebem, é percebido, uma melhora na educação no Brasil, por blá 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 e por aí vai, tá? Não coloca opinião pessoal de forma direta, tá? É óbvio que é uma opinião sua ali que você está persuadindo a pessoa, mas não use o eu, tá? A primeira pessoa aí. Tem que ter o uso lógico, o uso da lógica e da racionalidade. Os argumentos têm que ser bem estruturados e baseados em fatos, tá? Exemplos e dados. Isso enriquece a redação, tá? Um fato histórico, por exemplo, se você colocar, conseguir ali linkar com o tema, perfeito. Tem que estar ali em acordo, tá, com o tema. Não adianta pôr assunto nada a ver, não. Se você conseguir pôr exemplos aí que já aconteceram, se você conseguir colocar dados estatísticos. Tem bizu para isso aqui também, tá? Tem como você colocar dados estatísticos aí, ó, tem dados estatísticos que são, de certa forma, genéricos, mas objetivos, que funcionam para muitas redações. Você tem que ter a estrutura do texto bem definida. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Grava que isso aqui é a estrutura do texto, tá? Geralmente, 2 desenvolvimentos. Pode pôr mais? Até pode, mas eu aconselho 2. Eu aconselho o básico funcionando bem, tá? O básico bem feito. Introdução, desenvolvimento ok, conclusão ali, ok. Fechamos a redação. E o uso adequado da linguagem, tá? Tem que ter a norma culta. E o português tem que ser respeitado. Evitar gírias. Então pode gírias, Miguel? É claro, se a gente pôr aspas ali, olha, em determinado contexto pode ser benéfico, tá? Expressões coloquiais, tá? Colocar ali essa linguagem formal que eu tô informal que eu tô conversando, não vai pôr ela não, cara, tem que pôr bonitinho, certo? E aqui, olha, compreensão do tema. Leitura e interpretação da proposta. Nesse tópico, deixa eu ver aqui, olha, vou ver ele ainda. Leitura e interpretação da proposta. Antes de começar a escrever um texto propriamente dito, tá? A redação ali, é fundamental compreender completamente a proposta. Então pode gastar um tempo aqui, olha, porque tem proposta, cara, que parece que é tranquila, mas não é, tá? Às vezes vai perguntar, deixa eu ver se eu coloquei algum exemplo aqui. As dificuldades da educação, a educação atrelada aos meios digitais. Aí você começa a falar, às vezes, apenas só de educação, tá fugindo do tema. Você começa a falar apenas só de meios digitais, tá fugindo do tema, tá? Depois eu vou colocar uns exemplos aqui para ficar mais fácil da gente entender, mas é mais ou menos isso aí. Às vezes você fala só de uma parte ali e não compreendeu muito bem a proposta. Tem que ter essa leitura atenta do tema e dos textos de apoio. Então é isso aí, olha. Na redação eles vão te dar ali 1 a 5 textos de apoio curtinhos, tá? Para te introduzir naquele tema. E ter que ler esses textos muito bem feitos ali, bem lidos, tá? Você não vai colocar esses textos na redação, não de forma direta. De forma indireta dá para encaixar eles, tá? Depois eu passo o bizu sobre isso aqui também. Passos para uma boa interpretação aqui do tema. Ler com atenção, isso é óbvio, tá? Leia mais de uma vez, o tema ali é curtinho, então vale a pena. Analisar bem os textos de apoio, isso aqui obviamente é fundamental. Analisar as palavras-chave, tá? Isso aqui certamente. Então, destaque termos que indicam o foco central do tema, expressões como desafios, consequências, impactos, soluções, tá? Pode ver que são termos diferentes um do outro. Se perguntar os desafios da educação no Brasil, as consequências da educação no Brasil, mudou o tema totalmente. Os impactos, impacto e consequência aqui, olha, tem semelhança, tá? E evitar fugir desse tema aí. Então, sempre leia e releia ele lá conforme você esteja fazendo a redação, perfeito? Identificação da tese e delimitar dentro daquele tema ali. A tese é a ideia principal que será defendida por você, tá, ao longo da redação. Ela deve ser clara, objetiva e apresentada logo na introdução. Além disso, é essencial delimitar o tema para que a argumentação seja consistente e focada. Perfeito? Como definir uma boa tese? A tese, cara, é seu ponto de vista que você vai defender, tá? O que você acha sobre a educação atrelada à tecnologia? Você vai persuadir a pessoa que está lendo, você quer provar para ela que isso ou é bom ou é ruim, é o que você acha aí, tá? Como definir uma boa tese? Seja direto, de fatos, não inventa rodeio em nenhuma parte da redação, tá? Seja bem focado. A tese deve responder a pergunta central do tema de forma objetiva. Não ser genérico.
Não se evite afirmações vagas e muito amplas. "Ah, as pessoas percebem uma melhoria na educação atrelada à tecnologia". Não, o que as pessoas, cara? Põe dado estatístico. Segundo a pesquisa tal, foi confirmado que a tecnologia atrelada à educação melhorou em X% ali o desenvolvimento de crianças, por exemplo, tá, no ensino fundamental ali, sei lá, perfeito? E tem que demonstrar o seu posicionamento, não fique em cima do muro, você tem que ter ali uma opinião. Então um exemplo de tema aqui, olha, por exemplo, os desafios da educação à distância no Brasil, legal. Os desafios, quais são as palavras-chave? Desafio, educação e distância em qualquer lugar do mundo? Claro que não, Brasil, cara. Geografia tá aqui, tá? Então, tem necessidade de ficar falando de da educação na Noruega? Não tem necessidade. Pode atrelar ela ao tema? Dá para atrelar, tá? Dá para atrelar, mas no caso que está pedindo especificamente nessa geografia. Então, quais são os desafios, as dificuldades desse EAD no Brasil? Olha uma tese fraca, a educação à distância tem vantagens e desvantagens. Você fala isso com alguém, aí o pessoal: "Ah, beleza". E é uma tese forte, a falta de infraestrutura tecnológica e a desigualdade no acesso à internet são os principais desafios para a eficácia da educação à distância no Brasil. Então tá aqui os desafios para essa educação: falta de infraestrutura, desigualdade do acesso à internet. Então você já está mostrando aqui os pontos, olha, que você vai desenvolver lá na redação, tá, após a introdução, perfeito? Ao delimitar o tema, evite abordagens muito amplas que dificultam a argumentação. Concentre-se nos aspectos mais relevantes para garantir o texto coeso e bem estruturado. Perfeito? Essa primeira aula foi e foi introdutória, tá? A gente pegou alguns tópicos legais aqui. Nas próximas, a gente vai ver a estrutura da redação em si. Introdução, desenvolvimento, conclusão, tá? E outros pontos mais. Então, não perde a próxima aula. Pode ir lendo o material aqui que vai te auxiliar demais. Lembra de comentar o que está achando da aula aí. Olha, sucesso e até mais.